Oi, tudo bem com você? Como você tá? Eu sou o Rodrigo Santos, escritor, e eu quero bater um papo com você pelos próximos minutos. Pode ser que durante essa nossa conversa você escute o barulho das crianças da vizinhança. Eles estão brincando aqui ao redor, aproveitando a noite, que não tá nem tão fria, nem tão quente. E talvez esse já seja a primeira coisa da qual a gente pode conversar, que é que a gente não tem controle sobre o mundo, sobre o que acontece ao redor. Muitas vezes a gente fica tentando controlar tudo, controlar todas as variáveis. E esse, com certeza, é um caminho, é um método, sem dúvida, para que a gente perca o juízo. Tentar controlar o que acontece ao nosso redor, aquilo que está fora do nosso controle, geralmente gera ansiedade, gera preocupação e quase sempre é totalmente ineficaz. Então eu quero começar te dando esse conselho, que você faça todo o possível dentro do que você pode e que você saiba ter paciência para lidar com aquilo que você não pode controlar. Bom, esse já é um spoiler da nossa conversa, do nosso bate-papo. É sobre isso que eu quero conversar um pouco, sobre essa finitude humana e como isso pode ser libertador. E ao contrário do que muita gente pensa, como isso pode fazer da gente muito mais produtivo ainda. A gente vive um momento aí de quase 2 anos já, 1 ano e meio de quarentena. E no começo da quarentena, muitas pessoas fizeram diversas promessas para si mesmo, né? As pessoas começaram a dizer que iam aprender um novo idioma, iam ler mais, fariam exercícios e vários projetos de quarentena para ocupar o tempo livre. A gente vive uma sociedade que entende que toda ociosidade, todo tempo que a gente para, é um tempo completamente desperdiçado. A gente vive o tempo da alta produtividade. O tempo todo surgem pessoas e mais pessoas com um discurso do você pode, só depende de você, faça, aconteça, seja. Nada demais com esse discurso. Eu acho até muito bom que a gente se motive assim. Mas tem uma questão dentro de tudo isso. Não é tudo que a gente pode fazer. Infelizmente ou felizmente, não basta que a gente queira muito uma coisa para que ela se torne realidade. Querer muito é o primeiro passo, porque a partir desse querer, com certeza, a gente vai mover aquilo que a gente pode para que aconteça. Se a gente quer de verdade, com certeza a gente vai procurar meios de fazer com que isso aconteça. Nem sempre isso quer dizer que a gente vai conseguir, mas quer dizer que pelo menos a gente não vai continuar onde a gente estava. Por exemplo, como eu te disse no começo, eu sou escritor. E para fazer os primeiros livros, os segundos, os terceiros e todos eles, é sempre um esforço muito grande. Para transformar a ideia em um texto, transformar esse texto em um livro, existe todo um processo, toda uma jornada. E é necessário que eu queira e que o tempo todo eu me lembre do porquê eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Porque muitas vezes eu tenho percalços, tenho desafios, às vezes as coisas atrasam, não funcionam como eu gostaria. Mas, entretanto, eu preciso lidar com todas essas coisas. E, enfim, na quarentena a gente precisou lidar ainda mais com essa ideia de que nós não podemos controlar tudo. Um bichinho invisível, tão pequeno que não pode ser visto a olho nu, conseguiu parar o mundo inteiro. A gente percebeu que muitas coisas não estão debaixo do nosso controle e que nem mesmo com toda a ciência, com toda a tecnologia que nós alcançamos, nós podemos prever todas as coisas. E então, a gente se viu de repente no meio de um mar de confusão. Entre todos os problemas que a gente já tem no dia a dia, a gente ganhou mais um, que era o da quarentena. Entre a preocupação com saúde, em como trabalhar e todas essas coisas, a gente também tem uma preocupação aí que é como lidar com o nosso silêncio. Como lidar com esses momentos em que nós precisávamos parar, ouvir nós mesmos,
conviver com as pessoas da nossa casa, da nossa família, ficar mais tempo recolhido. Talvez tudo isso tenha sido muito assustador para muita gente. Para uns, talvez nem tanto. Para quem gosta já desse silêncio, desse tipo de coisa, talvez tenha sido um momento diferente. Mas a grande maioria de nós, a gente pode ver pelas aglomerações que continuam acontecendo, para a grande maioria de nós, esse movimento é um movimento muito difícil. Muito difícil. E aí eu não quero entrar no mérito do que é certo, do que é errado dentro disso. Todos nós sabemos que nós precisamos nos cuidar e que nós temos uma responsabilidade com os outros que estão ao nosso redor. Então eu vou guardar esse assunto numa caixinha e continuar essa conversa com você. Bom, como eu dizia, né, como esse pensamento seguia, a gente descobriu que a gente não pode tudo, né, enquanto sociedade, enquanto humanidade, e isso talvez seja um choque. A gente vinha nessa pegada de tanta produtividade, de dizer que, olha, você pode, você deve, só depende de você, é só você querer. E de repente a gente viu que as coisas não são bem assim. Na realidade, muitas coisas fogem do nosso controle, muitas coisas não estão sob a nossa jurisdição. Não somos nós que decidimos o que vai ou não acontecer, dependendo do caso aí. Então, a gente precisa saber como lidar com isso. Como que a gente lida com essas dificuldades? Como que a gente lida com aquilo que está fora do nosso controle? Acho que talvez o melhor jeito seja aceitando que tem coisas que não estão sob o nosso controle. Aceitando que as outras pessoas são as outras pessoas. E que aquilo que está com a gente, está com a gente. Isso é importante em vários aspectos, sabe? Quando a gente fala que a nossa felicidade só depende da gente, quando a gente fala que depende da gente para as coisas acontecer, não é completamente uma inverdade. É claro que existe toda uma relação com os outros e, como eu já dizia, é uma relação que a gente não pode controlar. Mas é aí que está a beleza, porque a gente pode controlar, em boa parte, nós mesmos. A gente pode controlar como a gente lida com as situações, como a gente lida com as nossas frustrações, a gente pode controlar como a gente lida nessas relações. Quando alguém é muito grosso com a gente, é a gente que vai definir como que vamos responder a isso. E nesse sentido, nós temos o controle. Porque quando eu fico pensando no que o outro pode fazer, e aí eu fico esperando que o outro faça, isso é muito complexo. Imagina, se a minha felicidade depender do que o outro vai fazer, se o meu sucesso depender do que outra pessoa vai fazer, eu estou perdido, porque eu não tenho controle sobre o outro. Agora, se eu de fato tomo a minha parte, né, tomo aquilo que me cabe nas minhas mãos e sei que, olha, até aqui eu posso ir, até aqui cabe a mim, com certeza eu vou conseguir fazer muito mais e eu vou ir até onde eu posso controlar. Eu dizia no começo da gente fazer o possível. Né? Esse pensamento. Eu vou até onde é possível. E é interessante porque em algum momento da nossa cultura a gente perdeu um pouco a noção do que quer dizer ser possível. É engraçado, né? Mas se eu pedir um favor para você, eu disser, olha, você pode fazer tal coisa para mim? E você responder para mim que você vai fazer o seu possível, talvez eu ache estranho, né? Talvez eu ache esquisito. Eu acho que isso quer dizer que você não vai fazer. Não é? A gente se acostumou com isso. Quando alguém diz assim, olha, eu vou ver o que é possível. Vou fazer o meu possível. Vou fazer o possível. A gente geralmente quer dizer que a gente vai fazer ali quando der, se der vontade, mais ou menos. Mas na verdade, pensa bem nessa frase. Eu vou fazer o que é possível. Essa frase traz com ela um comprometimento enorme, porque eu vou fazer tudo o que é possível. Eu vou fazer de fato tudo o que eu posso. E aí isso quer dizer muita coisa, porque o que eu posso de fato? E aí eu te pergunto, será que você, no seu dia a dia, de fato, escolhe fazer tudo o que você pode? Ou escolhe fazer o que dá? Tem essa diferença aí que a gente precisa pensar muito seriamente. A gente faz o nosso possível ou a gente faz aquilo que dá? Aquilo que dá vontade às vezes. É interessante pensar nisso, né?
Pensar que o nosso possível talvez seja muito mais do que o que a gente já faz. Talvez você já faça o seu possível o tempo todo. Isso seria bem bacana. Mas isso tudo é para a gente pensar, de fato, o que é a vida? O que é a nossa existência? E qual é a nossa responsabilidade sobre ela? Qual é a nossa responsabilidade sobre tudo o que cerca a gente? Nossa família, nosso dia a dia, os nossos sonhos, os nossos projetos. E aí a gente tem que ter esse equilíbrio entre saber qual é essa responsabilidade e ter a paz de espírito de saber que a gente fez tudo o que a gente podia. E aí quando não der mais para ir, a gente fez tudo o que podia e dali para frente já não cabe mais, a gente pode ficar tranquilo, olhar com tranquilidade e dizer, não, eu fiz o meu possível. Eu fui o máximo que deu. Eu fiz tudo aquilo que eu podia. E aí eu acho que não tem felicidade maior, porque a gente venceu a gente mesmo. A gente conseguiu fazer tudo o que podia. Eu fico pensando, há pouco tempo a gente teve as Olimpíadas, nesses atletas que eles dão o melhor deles. Eles usam os corpos no máximo que eles podem, com tudo que eles têm, para competir geralmente contra eles mesmos. A gente vê muitos atletas que muitas vezes nem chegaram ali ao pódio, não chegam a ganhar uma medalha de bronze, mas eles estão nas Olimpíadas, eles estão entre os melhores dos melhores. Eles se superaram. E você pode ver essa alegria, esse brilho no olho daquele que acredita que conseguiu fazer tudo o que era o seu possível. Esse é o meu convite nessa pequena palestra, nessas poucas palavras para você, que você acredite que você está dando o seu melhor, que você está fazendo o seu possível. Se o corpo não responde, se a mente não vai, você fez o seu possível. Não menos, não menos. Não parou antes do que era possível. E sabe, os outros podem achar que não. Os outros são os outros. Se os outros acharem que você fez pouco, é deles. Isso é uma coisa que você e eu não temos controle. O que o outro vai pensar, a gente não tem controle. O importante é você saber que você fez todo o seu possível. Sabe, nem mais, nem foi um super-herói, mas também não foi uma pessoa que abandonou o barco antes de fazer tudo o que podia para que ele chegasse ao seu destino. É o mais importante para a gente. Esse é o convite. E eu acho que, para nós que estamos passando pela pandemia, isso é mais do que um convite, isso é uma imposição da vida. Quantas pessoas ficaram? Quantos dos nossos entes queridos não passaram pela pandemia? Quantas vidas ceifadas, tristemente? Eu acredito muito que cabe a nós viver de maneira digna, honrada e fazer esse possível para a gente poder honrar essas pessoas, esses nossos entes queridos. Se você acredita ou não que existe uma vida depois, mas existe a memória dessas pessoas. E honrar essas memórias é hoje um legado para cada um de nós. Que a gente faça tudo o que é possível. Que você faça o seu possível a cada dia, a cada momento. E que esse seu possível seja o suficiente para o seu coração estar cheio de alegria, para os seus olhos brilharem. E você saber que a cada dia, a cada final de dia, você fez tudo o que podia para a sua vida, para as pessoas que estavam ao redor, serem cada vez melhores. Eu quero convidar você a ouvir comigo essa pequena poesia. Ela se chama Quando a gente voltar para a rua, quando voltarmos para a rua. E eu gostaria que você escutasse ela comigo e você pensasse um pouquinho aí no seu caminho, né? A gente sobreviveu, a gente viveu, a gente está aqui por alguma razão. A gente continua por alguma razão. Que a gente possa fazer a diferença no mundo. Escuta aí. Vai chegar o dia que a vacina não vai ser pouca. Aquele dia em que a vacinação não terá sido curta. Um dia em que, mesmo com a voz cansada e rouca, comemoraremos juntos
cantando a vitória da luta. Nesse dia o abraço e o beijo contido poderão enfim virar fato consumado, lembrando cada amado amigo e aproveitando cada amigo amado. Poderemos enfim abandonar as máscaras, tanto as que protegiam do vírus devastador, escondendo dele nossas caras, quanto as que escondiam com dor a verdade, uma das coisas mais raras. Respirar a vida de peito aberto, sentir o ar encher o pulmão, tendo na mente com certeza, bem certo, que sim, aprendemos a lição. Lembraremos dos amigos que não conseguiram, guerreiros silenciosos que tiveram a vida ceifada. Como homenagem a todos que partiram, viveremos a vida de forma honrada. Com o coração cheio de gratidão pela vida, mas também cheio de enorme luto e pesar, viveremos de forma realmente comprometida para honrar o velório que não podemos prestar. Aproveitar cada minuto e a presença de quem é querido, aproveitar a liberdade plena de ir e vir, seja saindo para comer no restaurante preferido ou sentando juntos apenas para rir. E quando o tempo, esse algoz amigo, inevitavelmente passar, e os mais jovens nos perguntarem como foram aqueles anos, diremos que foi o tempo em que deveríamos aprender a amar, mas sobretudo que descobrimos que Deus ri dos nossos planos. Mas que isso não é motivo para tristeza ou fraqueza de atitude. Entender que somos um instante entre duas eternidades. Celebrar o que somos, como estamos e nossa finitude. É o jeito mais belo de encontrar nossas liberdades e de fato atingir nossa verdadeira completude. Diremos que compreendemos que não podemos tudo. Que mesmo o menor dos seres pode frustrar nossos planos. Que o som de toda a ciência e tecnologia pode ser mudo. E que o importante, de fato, é sermos mais humanos. Lembraremos essas crianças de olhar para o que vale a pena. Não se acharem super-heróis, todo-poderosos e indestrutíveis. Nem pensando que nada podem viver uma vida pequena. Eles devem fazer todos os seus possíveis. Não ser covarde, tampouco ser cruel. Entender que o simples fato de olhar alguém com amor pode ser o caminho mais fácil para o céu, um vislumbre do poder de Nosso Senhor. Enfim, olhando para o infinito, com a sabedoria da experiência, poderemos dizer que aprendemos que um passeio na rua, dos mais simples, sem graça, sem proeminência, pode valer mais do que ser o primeiro a pisar na lua. O importante é fazer o que podemos para ser felizes agora com o que temos. Assim, de coração aberto ao que virá e honrando o que passou, porque nem sempre temos tempo para rimar. Eu desejo de coração que o seu dia seja repleto de possíveis. O tempo todo. O tempo todo. Eu vejo você numa próxima. Um grande abraço. Até mais. Tchau.